Oi, tudo bem? Se você está interessado em fazer a seleção de mestrado ou doutorado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro no curso de Direito, esse vídeo é para ti. Meu nome é Fabiana Prietos, sou doutoranda em Análise Crítica do Discurso na Unicap e em Direito do Consumidor na Universidade Federal de Pernambuco. Sou mentora em pesquisa na área jurídica e hoje eu estou propondo a análise desse edital para você que quer participar desta seleção. A primeira coisa que você tem que fazer, então, encontrar o edital. E como que você encontra? Eu estou compartilhando aqui a tela justamente para te mostrar esse caminho. Então, você abre a sua aba do Google e digita ali, PPGD UERJ. O que é o PPGD? É o Programa de Pós-Graduação. Sempre que você, né, eventualmente quiser encontrar algum edital de seleção de mestrado ou doutorado de outra instituição, geralmente é PPGD, às vezes PPGDH, quando é Direitos Humanos, Programa de Pós-Graduação PPG, DSP, né? Programa de Pós-Graduação em Direito e Segurança Pública, ou só Segurança Pública. Então, a sigla sempre é a sigla do nome do programa de pós-graduação. A gente entra aqui, então, no site e já está aqui, ó, processo seletivo 2022-2023. Hoje é dia 21 de julho e as inscrições estarão abertas no dia 25. Então já tem alguns dias, né, para que você possa organizar aí se quiser participar desse edital. Onde que a gente vem para encontrar o edital? Ó, tem todas essas caixinhas e aqui, ó, na primeira coluna, terceira linha, você vê que está novos editais, tá? Aqui tem essa chavezinha, né, como se fosse uma chavezinha de link. Você clica aqui, ele te direciona para uma nova aba. E daí tem editais PPGD, que é Programa de Pós-Graduação, 2022-2023. Editais para ingresso no mestrado e doutorado. Clica aqui novamente, né, nesse link. E aqui a gente tem edital de seleção para ingresso no mestrado e no doutorado. Eu vou me propor hoje, então, de analisar o edital do mestrado. Você clica aqui em acesse o edital e o edital é baixado. Eu prefiro. Muito bem, vamos analisar então o edital. Eu abri ele aqui no Adobe porque penso que pode ficar mais fácil de enxergar. Deixa eu ver se eu consigo. E tá, vocês vão vendo dessa parte aqui para cima, tá? O que que é importante a gente observar no primeiro momento? Bom, são 112 vagas, gente. É muita vaga, tá? São 112 vagas. Então, é um edital que está proporcionando o ingresso de muitas pessoas na pós-graduação, né? No mestrado. Esse daqui é específico, é um edital específico do curso de mestrado. Então, são 112 vagas para o mestrado. Dessas 112, do total de vagas, 38 serão destinadas aos cotistas. As inscrições, elas abrem no dia 25 de julho e elas estarão abertas até às 18 horas do dia 19 de agosto. Essa é uma data super importante e você tem que fazer um post-it grudado do lado do seu computador se você quer participar dessa seleção, para não se esquecer, para não perder a data. Inclusive, eu te aconselho que não deixe para a última hora, não vai deixar para fazer a inscrição ali 17h30 do dia 19 de agosto, né? 19. Do dia 19 de agosto. Tem que fazer pelo menos um dia antes. Porque a tua internet pode dar problema, o sistema da universidade pode dar problema, enfim, pode dar muito problema. Então, coloque no seu calendário como prazo de inscrição o dia 18 de agosto e horário de Brasília, né? Eu sei que tem muitas pessoas que estão com outros fusos, né? Então é importante observar que é o horário de Brasília.
certo? Essas inscrições, elas têm que ser realizadas através desse site, ceped.uerj.org.br. Eu tentei entrar no site para ver como que era, mas como ainda não abriu, né? Hoje é dia 21 e abre só no dia 25, eu não tive essa possibilidade. Por quê? A leitura prévia que eu fiz desse edital me surgiu uma dúvida, no sentido de que se a inscrição era por linha de pesquisa ou por orientador. Depois, analisando o quadro de vagas, eu verifiquei que as vagas, elas são destinadas por linha de pesquisa. Então, muito provavelmente, quando você fizer a sua inscrição, você vai ter que indicar a linha de pesquisa e não necessariamente o orientador nesse momento do processo seletivo. Beleza? O que é importante também? Tem um custo, R$ 350. Não é barato, mas também tem a possibilidade de solicitar a isenção dessa inscrição, mediante os critérios, né, que são estabelecidos no edital. E então, se você quer solicitar a isenção da sua inscrição, é só ler com atenção ali a parte que diz respeito à isenção, os documentos que são necessários, que você vai ter que entregar no momento oportuno, certo? Parece um pouco óbvio, mas a gente precisa frisar. Cada candidato só poderá realizar uma única inscrição junto ao PPGD. Isso significa que, bom, eu me inscrevi, mas me inscrevi na linha errada. Eu posso me inscrever de novo? Não sei. Não sei se o sistema, por exemplo, ele vai contabilizar somente a última inscrição feita ou se o sistema não vai permitir novas inscrições depois que você realize uma inscrição, né? Eu acho que essa segunda hipótese é bem possível, né? Pelo modo como está redigido esse 2.1.3. Então, preste muito atenção ao realizar a tua inscrição no processo seletivo. Não haverá devolução da taxa de inscrição, né? Isso é uma coisa meio básica, assim, nos processos seletivos. O que você deve hoje separar em PDF? A cópia do seu CPF, cópia do documento de identidade e cópia do diploma ou certidão de conclusão de graduação em Direito. Isso aqui é muito interessante porque possibilita que aqueles alunos concluintes que ainda não tiveram seus diplomas expedidos, mas que já têm uma certidão de conclusão da graduação, possam concorrer. Eu já vi alguns editais, por exemplo, que possibilitavam também que prováveis formandos participassem da seleção. Essa é uma seleção que começa em 19 de agosto e vai até dezembro, né? O resultado dela, desse processo seletivo, é em dezembro. Fabiana, eu vou me formar só em dezembro, eu posso participar? Não ficou claro para mim na primeira leitura que eu fiz do edital. Então, tá com dúvida? Manda um e-mail aqui, ó, secretaria ppgduerj@gmail.com. Tá com dúvida do edital? Manda e-mail, gente. Não fiquem com dúvidas, não façam presunções. Qualquer dúvidas específicas que vocês tenham, elaborem bem essas dúvidas e mandem. O pessoal é super receptivo, então não fiquem com dúvidas, tá? Porque assim, edital são feitos por pessoas também. Eventualmente pode ter alguma lacuna ali que você pode sanar, né? E às vezes até sanar para os colegas também. Ó, isso aqui é importante. Os candidatos que não apresentarem toda a documentação exigida não terão a sua inscrição aceita. Então, se você não está com a cópia do seu diploma, não está com a certidão de conclusão da graduação e enviar só o seu CPF e documento de identidade, a tua inscrição não vai ser homologada. Ah, mas eu paguei os R$ 350. Mas rateou, né? Então tem que prestar atenção nisso. Essa previsão aqui eu achei muito interessante, que portadores de diplomas de outras áreas deverão pedir autorização para inscrição ao coordenador através desse e-mail aqui, sob pena de indeferimento da inscrição. Ou seja, esse é um edital também aberto para quem tem graduação em outras áreas. Se você tem graduação em relações internacionais, tem graduação em políticas públicas, tem graduação em ciências sociais, você pode aqui concorrer, né, na seleção de mestrado da UERJ. Pessoas que têm deficiência têm que informar, né, o tipo de necessidade
especial ou recurso que precisa na realização das provas. Aqui não é tão específico, mas penso que, por exemplo, mães que amamentam também vão ter esse direito estendido, né? Não é específico, mas havendo essa previsão aberta, penso que pode ser considerado. Então, é um edital bastante aberto nesse sentido também. O processo seletivo será realizado de forma presencial, ou seja, se você pretende participar dessa seleção, esteja ciente que nas datas designadas você vai ter de estar na cidade do Rio de Janeiro, o que não é de todo ruim, né? Mas isso é algo importante, principalmente porque as últimas seleções, né, do programa de pós-graduação em geral pelo Brasil, elas têm sido feitas de maneira remota. Agora, né, já estão voltando os programas de pós-graduação a realizar esses processos seletivos de forma presencial. Aqui as disposições, né, relativas à isenção da taxa de inscrição. Então, se for do teu interesse, você faz esse procedimento, né? Daí eu vou passar essa parte aqui que é um pouco mais específica, para a gente não se alongar tanto também no nosso vídeo. Quais são as fases, então, desse processo seletivo, né? Esse processo seletivo, ele conta com uma prova de aptidão acadêmica. É uma prova escrita de conhecimentos específicos, sendo uma etapa classificatória e eliminatória. Né? Então, assim, no processo seletivo não vai ter projeto. Né? Isso é muito interessante, porque possibilita que vocês desenhem o projeto de vocês juntamente com o orientador no início, né, no primeiro semestre do mestrado de vocês. Mas tem a prova escrita de conhecimentos específicos. Tem um anexo em que tem toda a bibliografia, vocês, além do edital, vocês devem ler os anexos também, que estão naquela outra página, tá? Porque nos anexos estão toda a bibliografia que vocês precisam dominar para realizar esta prova escrita. Não será permitida a consulta de qualquer material durante a prova. Então, é prova de concurso mesmo, galera. No dia da aplicação, ingressar sala com antecedência mínima de 30 minutos. Então, não é chegar no portão da instituição onde vai ser aplicada a prova com 30 minutos de antecedência. Eu te sugiro, inclusive, que você chegue ali com 1 hora de antecedência no mínimo, porque você deve ingressar na sala com antecedência mínima de 30 minutos. A prova escrita, tá mais a prova escrita terá duração máxima de 4 horas. Vai se iniciar às 13 horas do horário de Brasília e encerrará às 17. Vocês têm 4 horas para escrever. Ai, Fabiana, mas eu escrevi ali um parágrafo e eu acho que tá bom. Gente, se a duração da prova tem 4 horas, significa que eles esperam que você escreva o suficiente para preencher essas 4 horas. Claro, se você tem uma sistematização de raciocínio e de escrita, né? A gente não está mais tão acostumado a escrever a caneta também, escreve digitando muito mais. E você escrever ali 5 páginas, beleza, sejam 5 páginas de substância. Se você consegue escrever um pouco mais rápido, talvez você escreva 10. Tudo certo. Mas use as 4 horas, revise, né? Faça um esquema antes da prova, provavelmente vai ter uma folha de rascunho, então faça os principais pontos, faça um mini projeto de como você vai responder aquela pergunta, quais são os autores que você vai trazer para responder aquela pergunta. Não sai escrevendo de qualquer maneira. A prova escrita, ela deve ter um começo, um meio e um fim. Ela deve ter uma sequência lógica. Vocês devem apresentar qual é a questão que vocês vão responder, quais são os pressupostos que vocês vão utilizar, quais são referenciais teóricos com base na bibliografia, citar a bibliografia que está indicada é muito importante. E para isso, inclusive, eu sempre sugiro para essas provas escritas que vocês façam fichas de leitura, né? Quais são os conceitos fundamentais aqui, os conceitos chaves, que, por exemplo, eu vou poder talvez utilizar independente da questão que venha, né? Algum conceito muito fundamental que eu posso abrir, né, a minha prova, né? Eu posso iniciar a prova com um conceito forte,
um pensamento legal de algum autor que seja representativo de boa parte daquela linha de pesquisa. Isso é interessante para vocês terem um pouco mais de segurança, né? Porque daí, bom, tá, eu sei que pelo menos de um autor eu vou citar, porque esse autor aqui, ele sintetiza boa parte dos pensamentos que estão por ali, certo? O que mais que temos aqui? Isso é muito legal também, eu achei muito legal essa possibilidade, né, de candidatos que só podem realizar as provas a partir do pôr do sol, terem essa possibilidade, isso é muito interessante. Claro que se você não comparecer à prova, vai ser desclassificado, né? Não tem muito o que fazer. Possibilidade de recurso também, né? Uma instituição pública, maravilhoso. A nota mínima, né, para aprovação é 7, e daí depois dessa prova de conhecimentos gerais específicos, né, prova escrita, você vai ser convocado para o exame de proficiência em língua estrangeira, que é a segunda etapa. Alguns programas de pós-graduação não têm essa etapa durante a seleção, mas durante o curso exigem a proficiência. Aqui no mestrado da UERJ, eles têm essa etapa de exame de proficiência durante a seleção, certo? Do exame de proficiência, então, que vai ser a segunda parte. Se você for aprovado na primeira, tira 7 no mínimo, você vai ser convocado para a segunda. Os idiomas aqui é inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. Espanhol maravilhoso. Eu sei de muitas instituições, por exemplo, que não aceitam o espanhol, né? E é ótimo, porque é um idioma muito importante também para o desenvolvimento das pesquisas jurídicas. Aqueles candidatos que já fizeram anteriormente o processo seletivo, né, poderão requerer a isenção dessa prova. Então, se você já participou antes, ou se tem esses certificados do anexo 7, olha a importância de observar os anexos. Além do edital, vocês têm de ler os anexos também. O exame de proficiência, então, vai ter uma duração diferente daquela primeira prova. A primeira prova tem duração de 4 horas, aqui o exame de proficiência tem duração de 2 horas. Aqui não significa que você precise, enfim, escrever exaustivamente, né? É um outro estilo de prova, você tem que responder as questões, né? Ou traduzir o texto, ou responder questões objetivas. Eu não tenho conhecimento de como funciona esse exame de proficiência em língua estrangeira, mas talvez seja interessante, talvez, ou ver com outros alunos que já passaram por esse exame de proficiência, procurar, por exemplo, no Instituto de Letras, né, da UERJ, para ver se tem alguns exemplos, fazer algumas outras provas semelhantes, né, do idioma que você vai, e ler, principalmente ler, pelo menos uma vez por dia, assim, alguma pequena notícia, alguma coisa, para ir se acostumando com esse vocabulário, né? Depois disso, se você for considerado apto no exame de proficiência, tem a arguição. Então, quais são as etapas desse processo seletivo? Prova escrita, exame de proficiência em língua estrangeira e a arguição, que é a entrevista, né? Sendo convocados 50% a mais da quantidade de vagas. Então, se lá em cima a gente tinha, essa daqui é a página 5, vamos voltar ali. Se lá em cima a gente tinha 112, aqui, deixa eu ver a matemática, 112 vai dar 55, mais ou menos, né? Então, umas 160 pessoas vão ser convocadas para essa etapa de entrevista. O que que eles vão avaliar na entrevista? Eles vão avaliar o exame e o currículo Lattes de vocês. Se você não tem currículo Lattes, faça agora. É só entrar na plataforma do CNPq, né, Lattes, e cadastrar o seu currículo e coloque absolutamente tudo, as experiências acadêmicas que você teve. Quem já fez iniciação científica provavelmente já tem, né, um currículo Lattes, mas se você não tem currículo Lattes, busque os seus certificados de atividades complementares, as palestras que você já assistiu, enfim, tudo que seja possível avaliar o seu desempenho acadêmico, né, durante o tempo. O seu perfil e potencialidade acadêmica, a capacidade de dedicação ao programa, capacidade de realização de uma pesquisa acadêmica.
né? Vocês vão ter que apresentar, né? Vai ser presencial, o currículo Lattes impresso e atualizado com as cópias das publicações. Isso aqui é super importante, gente. Se vocês têm publicações, levem as cópias junto, né? Para realizar essa entrega. Não tem muita tolerância de atraso, né? Sendo considerado desclassificado quem não estiver presente, e vai ser considerado apenas apto ou não apto, certo? Essa arguição, então, vai ter caráter exclusivamente eliminatório. Por quê? Porque lá na frente, depois a gente vai passar por ali, o que vai contar, o que vai ter maior peso, na verdade, vai ser a prova escrita, né? Porque se a gente tem as outras duas fases com apto ou não apto, você tem que se dedicar nesse momento a conseguir as leituras, né, a bibliografia indicada para a linha de pesquisa que você quer concorrer e se debruçar em cima disso, talvez elaborar, por exemplo, algumas questões possíveis e tentar responder elas. É importante vocês fazerem esse treino também, né? Porque veja só, vocês vão ter, por exemplo, 4 semanas até a entrega. A gente está aqui na página 5. Vamos lá para o cronograma, descer um pouquinho. Ó, a prova escrita é no dia 10 de setembro, né? Então, até o dia 10 de setembro, vocês têm bastante tempo, né? Para se preparar, para fazer todas essas leituras. Então, dá tempo, né? Faça um cronograma, tem que ser assim, ó, conte o número de páginas, coloque uma meta de leitura diária, faça fichas de leitura, pegue um dia na semana para fazer uma prova teste, por exemplo, porque é muito importante. Além de vocês estarem com o conteúdo, vocês estarem também fisicamente preparados para escrever tudo que você tem que escrever, né? Para que vocês não tenham cãibra na mão, por exemplo. Então, fazer pelo menos umas 3, 4 provas, testes com questões que vocês elaborem a partir das leituras de vocês é interessante. Vocês podem também, por exemplo, ver na produção científica dos professores da linha de pesquisa, dar uma olhada nos artigos que eles publicaram e questões que estão por ali que remetem à bibliografia indicada e tentar responder questões, né, que se relacionem com as publicações desses professores, porque há uma chance de que a pergunta, né, esteja relacionada com isso, certo? Com a produção anterior deles. Pessoal, daí o resto aqui é com relação a critérios de aprovação, né? Que você pode ser aprovado, mas não classificado para matrícula, será divulgado em ordem decrescente da nota obtida, né? São questões mais procedimentais. Penso que o que era mais importante de ser visto para esse primeiro momento de inscrição e de seleção, a gente conseguiu olhar, né? Aqui nesse edital. Então, prestem muita atenção nesses nessas datas, para não perder o prazo de inscrição. Desejo a ti uma boa sorte, que você consiga se organizar, criar um cronograma real de acordo com a tua realidade, né? E se você decidiu agora, por exemplo, fazer o mestrado, mas eu não estou preparado, mas eu vou fazer agora, faz também, faz. Sabe, se é a tua vontade, se é o teu desejo fazer um mestrado, não significa que eu digo faz porque vai que. Não, não é o vai que. É faz para você sentir como é a prova. Você sentir o ambiente também, né? Chegar lá e ter uma ideia de como que vai ser essa experiência da seleção, para que talvez num próximo ano você daí ao longo deste ano consiga se debruçar de maneira aprofundada, né, em cima dessa literatura que deve ser estudada. Mas quem tem vontade, eu sempre indico, faz que vale a pena. Boa sorte a todos e até a próxima.